Olá, ouvinte querido, continuando hoje a nossa narração sobre a relíquia literária, a obra Presença do Nordeste na Literatura, de José Lins do Rego, da série Os Cadernos de Cultura, publicado no ano de 1957 pelo Departamento de Imprensa Nacional. Vamos para o capítulo 4. Foram Tobias Barreto e Silvio Romero fontes de toda uma nova escola de pensamento e pesquisa. Tobias chegara-se aos alemães e da convivência com os mestres tedescos nos trouxera o gosto pela especulação naturalista. Apareceram os Burns, os Haeckel, os Vogt, os Hartmann, os Schopenhauer, em leitura de primeira mão e em termos polêmicos. Os debates filosóficos vieram pela tenacidade e agressividade de Tobias a provocar no Brasil um clima de agitação revolucionária. Silvio Romero, primeiro que todos, compreendeu que a literatura não era somente um ofício de eruditos ou um puro deleite de superfície. Foi às nascentes folclóricas, aos contos e cantos populares e conseguiu revelar um verdadeiro mundo poético que se conservava nos subsolos. O povo foi chamado a ocupar, pela crítica de Silvio, o lugar que tinha na Alemanha dos líderes, no cancioneiro de Espanha e Portugal. Saía do Nordeste a crítica filosófica e literária para um país que ainda se contentava com as sobras da erudição dos mestres de Coimbra. Apareceram então os historiadores, os que se debruçaram sobre a história do Brasil com verdadeiro espírito crítico. Já Ladislau Leto, de Alagoas, tinha posto seu saber nas pesquisas etnográficas e o mestre Arruda Câmara, da Paraíba, nos princípios do último século, trouxera para a botânica uma curiosidade de sábio. Os estudos de nossa história contavam com professores estrangeiros e com a fabulosa ciência de Porto Seguro. Este, porém, fizera a história fria dos acontecimentos com os métodos teutônicos de suas origens. A história em profundidade, a história em concepção panorâmica, tomada no plano da pesquisa e interpretação psicológica, iniciara-se pelo mestre pernambucano Oliveira Lima. Este nos daria, ainda mais que Nabucco, o livro fundamental de uma época. Capistrano de Abreu, do Ceará, com uma superior intuição reveladora, caiu sobre documentos esquecidos e conseguiu seus capítulos de história colonial, onde se corrigem erros e se descobrem roteiros abandonados. Seria dos primeiros no Brasil a ligar o fato econômico à vida íntima dos acontecimentos, quando nos falou da civilização do couro, nas suas referências à predominância do boi num certo período colonial. Os nordestinos Alfredo de Carvalho, Pereira da Costa, Maximiliano Machado tomam as suas regiões para temas de estudos fundamentais. Alfredo de Carvalho, através de sua cultura germânica, aproxima-se de fontes holandesas, como já fizera o mestre José Higino. Há pesquisas originais em Carvalho sobre o domínio holandês, com descobertas ainda hoje insuperadas. Assim, os nordestinos conseguiram orientar com outro sentido a história do Brasil. Entrávamos no século XX com a vida literária brasileira inteiramente absorvida com a Revolução Naturalista. Os poetas voltavam à rigidez da forma, como se as palavras fossem blocos de mármore ou pedaços de bronze a cinzelar. Os parnasianos requintavam no esplendor dos sonetos estáticos, iguais a peças de museus. Os tercetos eram limados em tornos mecânicos de ourives. As imagens retornavam aos deuses da Hélade. Tudo tinha a calmaria de homens que houvessem dominado todas as dificuldades.
Por esse tempo, a presença do Nordeste se fixou na poesia de outro maranhense, que foi o maior de sua geração de poetas, o grande Raimundo Corrêa. Com ele, a poesia não foi um difícil manejo manual. Foi realmente poesia, estremecimento de alma contido, aquele sentir profundo de um roçar na fluidez das palavras precisas. Podem Bilac e Alberto de Oliveira possuir maiores riquezas de verbo, mas quando hoje lemos Raimundo, sentimos que há por trás de todas as suas continências a verdadeira chama do poema. Por esse tempo, havia o maior homem de nossa literatura, Machado de Assis. Mas de Pernambuco sairia a página mágica do Massagana de Nabuco, o que há de mais emotivo em prosa brasileira, qualquer coisa como a Canção do Exílio de Gonçalves Dias. Nabuco dera à biografia de seu pai uma grandeza vitoriana. Fizeram os discursos da abolição com o fogo de uma vocação de Ariel, mas a terra nativa comunicara-lhe o maior alumbramento. Massagana ficou para ser uma maravilha de prosa banhada pelas lágrimas, lágrimas de uma saudade de grande coração. Pernambuco dos canaviais, das mães negras, das tias matronas, do esplendor do açúcar, está inteiro na narrativa do neto do Morgado do Cabo. Capítulo 5. Depois dos poetas que queriam ser rígidos como pedra, surgiram os que eram como juncos ao sopro dos ventos, os que queriam cantar em surdina as suas dores, sem os espetáculos dos românticos. Os simbolistas tocados pela ternura humana já não seriam os orgulhosos da forma tersa, e sim criaturas por dentro de cujas almas a vida cavava os seus mais profundos sulcos. Afonso de Guimarães pusera sua musa piedosa aos pés de Nossa Senhora como um peregrino, um penitente. A este tempo, a crítica literária e o ensaio podiam chegar às soluções clarificadoras do sergipano Gilberto Amado, a sabedoria do mestre João Ribeiro, o mais completo ensaísta de sua geração. Graça Aranha quis, com seu romance de tese, O Esplêndido Canaã, figurar um mundo novo no conflito de raças e temperamentos. E o que ficou do seu livro é ainda o que lhe havia ficado no espírito cosmopolita do seu Maranhão, dos contatos do Recife. Foi o grande Graça, uma voz retardada da escola do Recife. Mas enquanto os nossos simbolistas procuravam Verlaine para modelo de suas cantigas, uma voz de gênio irrompia de um engenho paraibano. Do engenho Pau d'Arco, o rapaz triste, Augusto dos Anjos, lançava ao mundo seus lamentos de desesperado. A poesia brasileira conheceria o mais pungente desabafo de criatura humana. O eu não é um livro somente de poemas. É uma criação tão ligada à alma e ao corpo como se fosse um fenômeno, sua anomalia fisiológica. Carne e alma, no poema tenebroso, confundem-se. É um assombro contra as leis de Deus e contra as leis da natureza. O poeta Augusto, à sombra do tamarindo de suas desventuras, meditou na morte e quis fazer da putrefação dos elementos uma escada de Jacó para o nada. A poesia, em alguns pedaços de Augusto dos Anjos, se aproxima dos cumes de Dante e Baudelaire. O paraibano atingiu, em certos momentos, a autêntica grandeza poética. Foi quando aconteceu o modernismo brasileiro. O que chamaríamos de modernismo não seria mais que um pé de vento na calmaria. Graça Aranha compreendeu que o país se consumia numa paz de sonolência e quis tocar fogo na Academia Brasileira de Letras. Não incendiou a solene tranquilidade acadêmica, mas conseguiu, com a sua figura de homem glorioso, impor seriedade ao movimento que desencadeou. O modernismo dominou São Paulo,
arrastou os ricos e snobs e fez o que se esperava que fizesse: barulho. Mário de Andrade, Oswald de Cavalcante, Alcântara Machado, músicos, pintores, ensaístas, deram um escândalo necessário. Depois, do meio das gritarias e revoltas, surgiu um canto de um triste que cortava o próprio coração com o humor de um gênio indomável. Manuel Bandeira, o menino da Rua da União, do Recife, evocou a terra dos avós e ligou o moderno ao eterno. Moderno ao eterno. E assim, com seus poemas em todos os metros, porque é um sábio da lírica com a sua ternura franciscana e às vezes com crueldade para com as suas próprias dores, continua a ser o poeta das origens pernambucanas. Havia nos teóricos do modernismo do Rio e São Paulo uma camada de mundanismo parisiense. Derrubavam-se ídolos de pedra mármore para fixar outros ídolos, outras fórmulas, outros preconceitos. A Semana de Arte Moderna foi, porém, um momento de tensão criadora, superando aquela integração no todo universal do monismo romântico de Graça Aranha. Capítulo 6. Em 1923, em pleno surto do modernismo, voltava de seus estudos nos Estados Unidos e Europa um rapaz chamado Gilberto Freire. E logo se iniciou com ele um verdadeiro movimento paralelo ao desencadeado em São Paulo e Rio. Freire trazia para a nossa vida literária a paixão de um jovem que, longe da pátria, tivesse descoberto, pela saudade e pela intuição genial de observador, a sua região, o seu condado de Wessex, aquela presença da Escócia de um Roberto Louis Stevenson, mesmo quando ele estava em suas ilhas do Tesouro ou em Samoa. O regionalismo de Gilberto Freire não era um capricho de saudosista, mas uma teoria da vida, e como tal, uma filosofia de conduta. O que queria com o seu pegadio à terra natal era dar-lhe universalidade, como acontecera a Goethe, era transformar o chão do Nordeste, de Pernambuco, num pedaço do mundo. Era expandir-se ao invés de restringir-se. Por este modo, o Nordeste absorvia o movimento moderno no que este tinha de mais sério. Queríamos ser do Brasil, sendo cada vez mais da Paraíba, do Recife, de Alagoas, do Ceará. Em 1926, o grande mestre firmava no Congresso do Recife as pedras fundamentais de sua obra ciclópica. Em torno dele, formou-se uma geração de homens admiráveis e decisivos: Olívio Montenegro, Aníbal Fernandes, Silvio Rabelo, Júlio Belo, Luiz Cedro, Luiz Jardim. A Província, jornal que Freire dirigiu, não era somente província pelo cabeçalho. Foi verdadeiramente uma aglomeração de valores regionais e brasileiros. Na Paraíba, em 1928, José Américo publica o romance em que desde 1922 trabalhava, A Bagaceira. Lá de um sobradinho da Rua das Trincheiras, o areiense José Américo projetou-se de repente para o Brasil, com um livro que trazia todo gravado nas suas recordações de infância. Um homem que levara 11 anos enterrado nos altos da relação do seu estado, no duro ofício forense, que gastara a mocidade melhor nos atritos de uma profissão absorvente, pudera conservar as fontes de sua criação literária. A Bagaceira é o primeiro grande romance do Nordeste. Poderíamos falar do Mulato, de Aloysio Azevedo, o grande Aloysio que iniciou e consolidou o romance naturalista no Brasil. Ainda do Nordeste, o mestre de Casa de Pensão, do Cortiço, peças básicas da nossa ficção. Poderíamos ainda falar de Rodolfo Teófilo,
de Adolfo Caminha, de Domingos Olímpio e das remotas tentativas de Franklin Távora, Pape Júnior. Todos estes não chegaram às obras decisivas, mas teremos que tomá-los a sério pelo tenaz esforço que fizeram para fixar a expressão da nossa realidade. Poderíamos isolar Luísa Homem como o mais característico livro da geração dos cearenses que dos meados do século aos princípios da nossa era mostraram vocação tão profunda para a novela. Em A Bagaceira, a originalidade de um estilo, a forte presença de um ambiente, o trágico dos destinos que cruzam em atitudes que se projetam com o relevo de vida autêntica. Ali está o Nordeste, no vigor expressivo das imagens, nos arrancos dos gestos que ligam o homem à natureza. A vida e a morte são matérias-primas do autor. É o homem vivo que não quer morrer. Não é somente uma atitude, é a própria condição humana agitada pelo pavor, pela desordem, pela ânsia de sobreviver. O estilo tem tudo da terra nos seus contrastes. A mágica fartura, a rigidez das pedras, o frescor das matas cheirosas, a máscara lúgubre dos cariris cobertos de vegetação, de via sacra, a barriga cheia e a fome devastadora. O romance moderno brasileiro começou, de fato, com A Bagaceira.